Olá, meus queridos, paz do Senhor. Essa aqui é a parte de número 2, falando aqui de coisas relacionadas à grande tribulação. Na parte de número 1, a gente aprendeu que grande tribulação está no nosso futuro, e é grande porque ela vai alcançar em vários lugares do mundo, né? E também a gente aprendeu que os escolhidos são a igreja, certo? Mais para frente a gente vai entender por que às vezes a Bíblia relaciona Israel com a igreja, né? Ou com os gentios, né? E isso causa uma grande confusão no meio do povo de Deus, né? Então, mais para frente um pouco, a gente vai entender isso com bastante detalhe, com bastante, o máximo de simplicidade possível. Eu quero colocar para vocês, tá? De maneira que você entenda, né? Qual foi o propósito do Senhor Deus em estar falando de Israel e gentio ao mesmo tempo, né? E isso às vezes acaba confundindo a gente, né? Então vamos lá. A gente vai ler do 1 até o 13, tá? E aí eu vou destacando algumas coisas que for relevante para esse momento. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras, que edifícios. E respondeu Jesus e disse: Vês estes grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Verso 3. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá quando todas estas coisas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo lhes começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então veja que esse verso de número 6, Jesus está nos alertando, né? Veja que ninguém engane vocês, porque vai aparecer muitos em meu nome, dizendo sou eu o Cristo. Então essas coisas ainda não aconteceu, né? Então a gente vai conseguir enxergar pessoas, né, homens, né, se levantando, né, fazendo-se de falsos profetas, fazendo grandes sinais e dizendo sou eu o Cristo. E esse tipo de homem, né, vai enganar muitos. Mas Jesus está nos alertando: veja que ninguém vos engane. Verso de número 7. E quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Então a gente já está vivendo momentos de rumores de guerras, né? E até guerras. Mas não é para a gente ficar perturbado, porque ainda não é o fim. Versículo de número 8. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes, tribulações. Estas coisas são os princípios de dores. Então o que precisa acontecer? Precisa acontecer nação contra nação, isso já aconteceu no passado, de vez em quando acontece, né? Mas também precisa ter guerra entre reino contra reino. E isso, para você entender o que Jesus está se referindo, por exemplo, lá em Gênesis, no capítulo de número 14, quando você for ler, lá você já deve ter lido, né? Você percebe que lá tem 5 reis na região sul, do lado do Egito, do lado de baixo ali da terra de Israel, aquela parte do sul, contra 4 reis na parte de cima, no lado do norte, né? Então aquilo se chama reino contra reino, ou seja, 5 nações de um lado e 4, 5 nações do outro lado. Então a gente não está vendo isso ainda acontecer. Precisa ter várias nações de um lado, várias nações do outro lado, e isso formando guerra entre elas, né? Isso se chama reino contra reino. Então essas coisas ainda não estão acontecendo, né? Então a gente não precisa se preocupar com relação a essas coisas. Versículo de número 9. Mas olhai por vós mesmo, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho.
Então veja só o que vai acontecer conosco, né, com os escolhidos. Olha lá, ó, Jesus falando, né, eu vou frisar aqui para você ver qual palavra que vai destacar. Ó. Então as pessoas vão nos entregar. Vão nos entregar para quem? Para os concílios, né? Para os... tem uma outra tradução que diz uma palavra diferente, né? Tribunal, né? Vão nos entregar para os tribunais. E também vão nos levar até as sinagogas, né? O que é sinagogas, né? Sinagogas é imitação de templos, né? Você pode chamar de igrejas, prédios também, tá? Não se assuste com essa palavra. Sinagogas é o mesmo que igreja, né? Tá? Igreja prédio eu me refiro, porque na verdade a igreja de verdade é o corpo do ser humano. O templo do Espírito Santo é o corpo do ser humano, né? E Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, então, entende? Então as pessoas que vão se levantar para perseguir os escolhidos, né, vão nos levar aos governos, né, aos presidentes, vão nos entregar aos tribunais e também vão nos levar até as sinagogas, igreja, prédio. Entende? Não se assuste com isso, né? Vai acontecer. Para quê? Para a gente ser açoitado, né? Tem tradução que vai dizer que a gente vai ser chicoteado. Entende? E também para fazer o quê? Qual o propósito disso? Para a gente servir, né? Aqui embaixo, ó. Para a gente servir de testemunho. Servir de testemunho para esses reis, para esses presidentes, né? Porque vai ser neste momento que eles vão ouvir o evangelho, né? O verdadeiro evangelho. Versículo de número 10. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações, né? Então, uma pergunta para a gente se fazer. Será que o evangelho já atingiu todas as nações? Então, isso a gente precisa saber. Se a gente tiver um entendimento disso, né, a gente sabe que tá perto o fim, né? Versículo de número 11. Quando, pois, vos conduzirdes ou conduzirem e vos entregarem, não estejais ansiosos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado nesta hora, isso falai, porque não sois vós mesmos que vão falar, mas sim o Espírito Santo, né? Então quem vai entregar a mensagem, na verdade, dos testemunhos, quando a gente for levado à sinagoga, aos reis, aos presidentes, aos governantes, a gente vai dar testemunho, mas neste momento o testemunho que a gente vai dar, quem vai dar é o Espírito Santo. Não é para a gente ficar preocupado, nem ansioso com isto. Versículo de número 12. E o irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. Então isso aqui, né, não está falando de pessoas ímpias, né? Ainda que a pessoa que comete isso é uma pessoa ímpia, né? Mas na verdade Jesus está falando aqui que são pessoas, né, que vão se desviar do evangelho e vão nos trair, assim como Jesus, quando ele escolheu 12 discípulos, né, 12 apóstolos, né, e no momento na última noite, né, da Santa Ceia, um dos discípulos traiu Jesus, né, estava junto com ele. E daquele que ele escolheu traiu ele. E isso é um reflexo do que ia acontecer no futuro, em proporção maior, né? Então, muitos irmãos nossos, né, que batem nas costas, que dizem paz do Senhor, vão nos entregar para morrer, vão nos levar para os governantes, vão nos levar para as sinagogas, vão nos trair, vão nos dedurar. Olha, lá em tal lugar tem um grupo de cristãos escondido. Vai lá que vocês conseguem capturar eles. Entende? Vai acontecer essas coisas, né? E o último verso, né, que a gente vai destacar aqui para finalizar o vídeo também, né, que vai dizer assim, ó: e sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, este será salvo. Então vocês vejam que nesse período que nós estamos vivendo hoje, ainda não está acontecendo isso, né, de todas as pessoas do mundo odiarem, né, os escolhidos por causa do nome de Jesus. Então vai chegar um momento que as pessoas vão ter ódio dos escolhidos, né? E quando acontecer isso, né, a gente precisa estar firme em Cristo Jesus para perseverar até o fim para poder ser salvo.
Se acontecer da gente morrer nesse período, né, de sofrimento, vamos ser salvos, claro. Mas, né, Paulo vai falar lá na sua carta que vai ter pessoas vivas, né, 2 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, né, capítulo 4, né, a partir do 15, vai ter pessoas vivas, né. Então, aquele que quer permanecer vivo vai ter que ficar firme na sua fé, porque vai ter muita traição, vai ter muito sofrimento, né? Então vai ser um período muito angustioso. Então precisamos perseverar até o fim para sermos salvos. Mas não é só ficar firme, né? Tem muitas coisas que a gente precisa aprender com relação a essas coisas de ficar firme, né? A gente tem que ficar firme na oração, a gente tem que ficar firme nos estudos, a gente tem que ficar firme na palavra do Senhor, né? E somente na palavra dele, né? Tomar cuidado para a gente não dar ouvidos a falsos mestres, cuidado para a gente não dar ouvido a falsos irmãos. Tem muitas coisas que a gente precisa aprender, né? E mais para frente a gente vai aprender tudo isso, né? A questão de vigiar, o que significa vigiar, né? Tá certo, meus queridos? Que Deus abençoe e que você possa aí ter aprendido um pouquinho mais sobre tribulação, né? Sobre a grande tribulação. Que Deus possa te conduzir, né? Pelas Escrituras, né? Que o Senhor Deus possa estar derramando sobre a tua vida entendimento para você compreender as Escrituras. E assim Deus se utilizar da sua vida para você passar esse entendimento para outras pessoas também. Tá certo? Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até o próximo estudo, permitindo Deus.